Não existe uma fórmula do que você coloca no diário alimentar para o paciente. Vai depender muito de qual é a demanda que esse paciente traz e exatamente o que você quer trabalhar com esse paciente. Mas existem algumas coisas que são legais de colocar e é sobre elas que eu vou falar. Bom, a primeira coisa do que eu acho super importante, principalmente para a gente trabalhar gatilhos, para a gente trabalhar motivos para a pessoa comer, porque a gente sabe que nem sempre a pessoa vai comer por estar com fome, ela pode comer por várias outras questões, é você perguntar onde é que a pessoa comeu. Então, quando ela vai preencher lá o diário dela, ela vai colocar, bom, café da manhã, eu comi às 7h30 da manhã, eu comi um pão francês com manteiga e leite e café, uma colher de sopa de manteiga, uma xícara de leite com café, e ela vai colocar onde ela comeu. Então, comi na minha casa, na mesa da sala de jantar. Ah, mas não é dar muito detalhe, é pedir demais para o paciente, mas é super relevante essa informação. A gente vai entender se a pessoa faz a maior parte das refeições dela em casa ou num restaurante. Se é num restaurante por quilo do lado da casa dela, ou é um restaurante que ela pede um delivery, um restaurante de fast food. Por exemplo, se ela comeu um hambúrguer, esse hambúrguer ele foi um hambúrguer de uma lanchonete ou ele foi um hambúrguer que ela fez em casa? Se ela come em casa, ela come sentada no sofá com o prato na mão e assistindo televisão, ou ela come na mesa com a família. Enfim, o lugar é importante. E tão importante quanto colocar o lugar, também é legal colocar com quem ela fez essas refeições. Então, essa mesma pessoa colocou que ela fez o café da manhã dela em casa, sentada na mesa de jantar com o marido. Ou ela pode falar, uma outra pessoa no diário, que almoçou arroz, feijão, bife, batata frita no restaurante ao lado do escritório com os colegas. Ou, de repente, à noite, eu comi um miojo sentada no sofá sozinha. Vocês entendem que é muito diferente do que simplesmente colocar, comi um prato de miojo, comi 3 colheres de arroz, um bife do tamanho da palma da mão e um punhado de batata frita, ou comi pão, manteiga e café com leite, só do que você complementar com informações que podem ser relevantes para, de repente, entender quais são os padrões e hábitos daquela pessoa. Então, quanto mais rico a gente deixa o diário, mais fácil é de a gente entender a realidade dessa pessoa e é da gente conseguir formas de talvez mudar esses hábitos ou mudar essas realidades e entender, peraí, por onde que eu vou começar? Né? Porque a gente não consegue também chegar para a pessoa com um bolo, como eu sempre comento nos vídeos, e falar para ela assim, olha, você tem 90 coisas para mudar, mude e volte daqui a um mês, porque realmente ela não vai conseguir fazer isso, tá? Então essa é uma coisa legal. Então, por exemplo, com isso que eu falei, a gente já vai ter nesse diário quais informações. Então a gente continua tendo o quando ela comeu, a gente continua tendo o que ela comeu, a gente continua tendo o quanto ela comeu e agora a gente incluiu o onde ela comeu e incluiu o com quem ela comeu, certo? Isso já dá uma margem para um monte de perguntas, uma margem para um monte de reflexões sobre a realidade daquele paciente. Uma outra coisa que a gente pode inserir é como você estava se sentindo. Eu coloco de uma forma assim, sentimentos e pensamentos. O que isso quer dizer? Qualquer observação que a pessoa possa ter sobre aquele momento. Às vezes ela pode nem ter e não colocar. Mas como dar um exemplo de sentimentos e pensamentos? Bom, a pessoa colocou lá que às 3h da tarde ela comeu 3 brigadeiros. Ela estava numa festa de aniversário com toda a família e com os sobrinhos, por exemplo, tá? Aí nos pensamentos e sentimentos ela coloca, olha, eu cheguei lá pensando que eu não ia comer absolutamente nada de doces, não aguentei, fui comer brigadeiro, achei que eu ia conseguir comer só um, mas não consegui, comi 3 brigadeiros e estou me sentindo extremamente culpada. Uma realidade.
Uma outra realidade, a pessoa coloca lá, comi 3 brigadeiros numa festa onde eu estava com toda a minha família e os meus sobrinhos. Aí, nos pensamentos e sentimentos, ela diz, foi um dia muito especial, eu estava muito feliz, o brigadeiro estava delicioso e eu me permiti esse momento de celebração com a minha família. Concordam que é totalmente diferente? Então, quando a gente não tem essa informação de qual foi o contexto, o que a pessoa estava pensando, o que a pessoa estava sentindo, é ainda mais difícil de você avaliar se aquilo entrou como uma coisa positiva ou se aquilo entrou como uma coisa de culpa, uma coisa pesada, uma coisa que fez com que a pessoa se sentisse mal. E com certeza, quando a gente trabalha com comportamento alimentar, isso é quase tão importante quanto o que a pessoa comeu. Quando você tem uma informação mais tradicional e você vai na consulta olhar, você vai ver lá, olha, então quer dizer que no sábado você comeu 3 brigadeiros nessa festa. Vamos combinar uma coisa? Faz uma marmita antes de ir para qualquer festa, porque assim você não come brigadeiro. Porque você só pode jacar uma vez na semana. Então, se você comeu brigadeiro, você não pode comer a pizza, tá? É a abordagem que foca somente naquilo que a pessoa come, na quantidade de calorias, é a abordagem de dieta, mentalidade de dieta. Quando você trabalha com uma nutrição não prescritiva, uma nutrição mais ligada ao comportamento, a forma como você comeu esses brigadeiros é o que vai dizer se isso está sendo legal na rotina da pessoa, na vida da pessoa, ou se isso está sendo um peso, se está entrando como um estresse. Então, por isso que os diários são muito diferentes, porque a gente quer ter essas outras informações também para trabalhar com a pessoa e entender de onde vem essa culpa. Por que você se sentiu tão mal de comer 3 brigadeiros? 3 brigadeiros realmente vão te engordar? São esses 3 brigadeiros que estão fazendo diferença na sua vida? E um último item é, você estava com fome quando você comeu esses brigadeiros? Como que estava a sua fome? O que você estava sentindo no seu corpo? Você estava com vontade de comer mesmo esses brigadeiros? Como que você se sentiu depois? Você se sentiu satisfeita com eles? Então esse é mais um item que eu acho super importante ter no diário, que é a questão de uma escala de fome e saciedade. Vamos falar